Nesta aula, pessoal, vamos dar uma introdução sobre fluxograma, ok? O que vem a ser fluxograma? Quando você é iniciante na área de programação, pessoal, quando vocês vão trabalhar com problemas mais complexos, né? É interessante você ter uma ferramenta que vai lhe auxiliar, e essa ferramenta nós vamos ter, que é o fluxograma. A partir do momento que vocês vão ganhando experiência na área de programação, vocês vão deixar esse fluxograma de lado, porque vocês vão ter mais facilidade de compreensão sem a necessidade dele, muito embora que inicialmente ele é muito importante. Então é interessante todos os problemas que vocês forem resolver na sua iniciação em lógica de programação, você fazer um fluxograma, beleza? Aqui nós temos uma representação do fluxograma que eu utilizo, né? Em alguns livros vocês vão ver que vai ter fluxograma diferente, mas as funções de cada bloco deles são as mesmas, ok? Então vamos lá, ó. Quando eu vou fazer um fluxograma, pessoal, ou seja, eu vou fazer todos os procedimentos que eu preciso para que eu obtenha um sucesso na resolução do problema, ok? Então, eu vou fazer um fluxograma de um programa. Sendo que, pessoal, o programa, por exemplo, ele é constituído por vários subprogramas. Então, os programas muito grandes, eles não são um programa único. Eles são constituídos por subprogramas. E você pode ficar responsável por um subprograma e o outro não, já é um outro programador. Então, essa interligação, ela é muito interessante e vocês têm que ter. Os softwares grandes, tipo AutoCAD, Word, eles não são feitos por apenas uma pessoa, são feitos por várias pessoas. Então a gente vai tentar trabalhar também com a questão do subprograma, que é um programa dentro de outro programa. Beleza? Então nós vamos, depois de vocês terem noções sobre todos esses símbolos, a gente vai fazer alguns exemplos. Eu vou fazer exemplo até você dizer, não, professor, baixa, já cansei de fluxograma. Aí a gente vai passar para a parte de programação, ok? Então é interessante a gente definir uma linguagem e a gente vai trabalhar com essa. Essa linguagem, pessoal, eu utilizo sempre a linguagem que é utilizada nas disciplinas de introdução à ciência da computação lá da universidade. Ou seja, na minha concepção, no conteúdo programático, diz que é Fortran, Pascal e C++. Então, a gente pode trabalhar com qualquer uma dessas três. Eu não sei se mudou. Depois vocês dão uma olhada para mim, uma informação. Mas vamos trabalhar com qualquer uma dessas três. E qualquer pessoal, o importante não é você saber uma linguagem de programação. O importante é você saber lógica de programação. A partir do momento que você tem essa facilidade em lógica, não vão se preocupar com a linguagem. Pode ser Python, pode ser C++, pode ser Delphi, pode ser qualquer uma, tá entendendo? Que vocês não vão ter dificuldade. Beleza, pessoal? Então vamos lá, a simbologia, o que essa simbologia representa. Então o primeiro caso que a gente vai trabalhar é essa simbologia aqui, ó. Então toda vida que eu vou tanto começar como iniciar um fluxograma, eu vou colocar essa figurinha e vou dizer se estou iniciando ou se é o fim daquele programa ou subprograma. Tá entendendo? Então, essa figurinha representa o início e o final do programa ou subprograma. Você pode pegar um programa, mesmo ele sendo inteiro, e fazer o fluxograma por partes. Então, você vai dizer que é o início daquela parte e o final daquela parte. Beleza? Então, toda a entrada de dados que você fornece para o programa, pessoal, professor, entrada de dados é os valores que eu vou colocar no programa. É uma das entradas de dados. Existem várias entradas de dados. Por exemplo, quando você vai no caixa eletrônico e bota o seu dedinho lá para ele ver se você é você mesmo, aquilo é uma entrada de dados. Ele vai transformar numa informação e vai verificar se você é você mesmo.
Uma temperatura que você tem num ambiente para acionar ou desligar o sistema de refrigeração, ou seja, aquilo é uma entrada de dados, ok? A umidade do solo que você vai pegar para poder ligar o sistema de irrigação, aquilo também é uma entrada de dados. Então, a entrada de dados não é tão somente valores não que você vai colocar, o endereço, tudo que será processado pelo programa irá, através desse processamento, fazer ou executar um procedimento. Isso é uma entrada de dados, beleza? Aí aqui nós temos a representação de saída de dados. Aí você vai dizer, professor, então saída de dados não é obrigatoriamente um valor. Não. A saída de dados pode ser o acionamento de uma sirene de emergência. Isso aqui pode ser uma saída de dados. Pode ser acender uma luz vermelha, tá entendendo? Pode ser um valor de uma equação. Pode ser, então, a saída de dados, pessoal. Elas têm várias formas de execução, de ser executada, né? Então, vocês é que vão analisar no seu programa. Hoje existe muita automação de casa, a casa que você coloca no celular, que acende as luzes, tá entendendo? Que na hora que a luz ambiente está baixa, então o que acontece? Quando o sol começa a descer, que a luz começa a enfraquecer, o seu celular deve ter um sensor, ou a sua casa deve ter um sensor fotovoltaico, que quando ele percebe que está faltando luz, ele aciona e o seu celular liga as lâmpadas ou algumas lâmpadas. Então, note que essa informação pode ser de várias formas, né? Com o passar do curso, vocês vão perceber, quando você se interessar pela parte de automação, principalmente o pessoal da engenharia elétrica, vocês vão perceber que vocês vão utilizar muito essa questão, né, de saída e entrada de dados, não ser somente valores nem informações, mas uma temperatura, um processo industrial, ok, pessoal? Então vamos lá. Quando eu vou fazer um procedimento, ou seja, pessoal, o procedimento é você que manda o computador fazer. O computador é a coisa mais burra que existe. Se você mandar ele comer capim e soltar pum, ele vai lá e come capim e solta pum. Aí você disse, mas rapaz, por que tu comeu e soltou pum? Porque você mandou, infeliz. Tá entendendo? Então, esse procedimento, pessoal, de responsabilidade sua. Então, você vai dizer para ele, ó, você faça isso, isso e aquilo. E ele vai faz isso, isso e aquilo. Aí, professor, vai fazer correto. Se você mandar fazer correto, ele faz. Se você mandar fazer errado, ele faz também. Ok? Então, é isso aqui, principalmente, a maior complicação que a gente vai ter no nosso curso de lógica de programação. É o procedimento que eu vou definir para o computador fazer. Beleza? Ok, vamos para um próximo que é o loop. Ou seja, muito procedimento, pessoal, em programação, ele é repetitivo. Então, você pode tornar ele apenas uma repetição, tá entendendo? Ou seja, ele vai fazer várias formas, vai fazer vários procedimentos, então você coloca ele dentro de um loop, né? E ele vai lá e fica executando até o último loop que você determinou. Em alguns casos, em linguagem de estruturada, né, esse loop ele é feito de forma automática. Então, depois, lá na frente, quando a gente tiver com um curso bastante avançado, nós vamos trabalhar com os procedimentos de estrutura, né, de linguagem estruturada, que vocês vão, até certo ponto, aliviar um pouquinho essa questão do loop, né? É bem interessante isso aqui, pessoal. Note que esse fluxograma, assim que acabar isso aqui, a gente vai fazer um exercício. Então, vocês vão ficar bem familiarizados com eles. Tá entendendo? Mas é uma coisa bem simples que, com o tempo, vocês vão perdendo tempo, não vão mais perder tempo com isso e já vão direto programar no computador. E vocês vão ver que vocês vão ter uma outra concepção quando vocês começam a programar. Então vai chegar com uns 2 meses você programando, não, professor, não precisa mais fazer fluxograma não, já vou direto. E realmente é. Mas isso você tem que ter o quê? Tem que ter o dom de ter aquela lógica de programação e fazer bastante programa, pessoal. Não é colocar uma calça colante e ir lá para frente da catedral, lá na bola, não. É programação, né? É em linguagem de computação, beleza?
Então aqui, ó, tem um outro procedimento que a gente chama de if lógico, né? Ó, no computador ele tem uma unidade, né? Ó, que é uma unidade de processamento lógico, que ele entende o que você está dizendo para ele. Então ele vai responder para você como sendo verdadeiro ou como sendo falso. Você pergunta, o 2 é maior do que 1? Aí você vai dizer, o 2 é maior que 1. Você está afirmando para o computador vai pensar, 2 é maior que 1? É, o 2 é maior que 1. Aí ele vai dizer, é verdade. 3 é menor que 4? E 3 é menor que 4? É, o 3 é menor que 4, verdade. 0 é maior que 2? Aí você vai dizer, eita, peraí, 0 não é maior que 2. Ele vai responder falso. Então, essa unidade, pessoal, ela é muito interessante. Então, todo computador, ele tem essa unidade que você vai responder, que você dá uma pergunta e ele responde se é falso ou verdadeiro, beleza? E a última é o quê? Que a gente vai colocar como sendo continuação, beleza? Então, como o meu fluxograma ele passa a ser muito grande, então eu vou colocar uma bolinha, é que a gente faz no caderno, né? E vai continuar, e bota uma outra bolinha aqui, ó, bota opa, isso aqui está sendo a continuação daquilo lá. E assim, vocês podem utilizar várias partes do seu fluxograma, iniciando, né, ó, por uma continuação ou por um início ou final, né? Nesses dois blocos aqui você pode utilizar. Então, como a gente vai fazer bastante exercício, em alguns casos o nosso fluxograma vai ficar muito grande, a gente vai utilizar bastante isso aqui, beleza? Então, pessoal, isso aqui é a nossa aula inicial, ou seja, eu coloquei todas os símbolos de fluxograma para aí vocês tentarem identificar, né? E vamos começar agora com a parte de fluxograma para vocês aprenderem a utilizar esses símbolos. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima aula.